A parada é a seguinte: como funciona o obscuro mercado de transferências de crianças? Esses moleque da base, de 12 anos, que troca do Palmeiras pro Corinthians, do Corinthians pro Cruzeiro, como é que funciona isso tudo? Vem aqui, o Peleja conta pra gente. A infância é feita de brincadeiras, estudos, amigos, esportes. E negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto na Lei Pelé e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, aos 13 anos, Cauã Basile é a maior esperança da base do Santos. Mano, esse moleque, se ele der errado, vai ser tão traumatizante pra ele. Porque, assim, a gente já teve no passado moleque novo sendo alçado a craque antes mesmo de começar a jogar. Tipo, sei lá, aquele Jean Cheira, tá ligado? Mas é que hoje, com rede social, isso é tudo muito potencializado. Se esse moleque não... Se bem que hoje em dia, se ele não virar profissional, ele aparece na Kings League. Então, sei lá, não vai ter que ser repositor no Atacadão Açaí não, tá ligado? É menos mal. Mas, de qualquer forma, é complicado. 10 anos de idade, o menino Estevão transformou a vida de toda a família. Em junho de 2024, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou um capítulo no mínimo questionável. O motivo? Uma criança de 10 anos. O Corinthians acusou o rival de oferecer 200 mil em luvas e 15 mil de salário para roubar uma das grandes promessas da... Uma criança de 12 anos ganhando 15 mil reais de salário. Porra, ser primo desse moleque deve ser complicado, tá? Deve ser foda. Deve ser sinistro. Base alvinegra, o que deu origem a uma batalha pública sobre o futuro dele. Meses depois, foi a vez do Palmeiras denunciar o rival por aliciar e levar um atleta do Sub-14, num caso que acabou na expulsão do Corinthians do movimento dos clubes formadores por falta de ética. A briga de duas potências do futebol nacional por esses meninos revela uma série de problemas que geralmente ficam em segundo plano. Crescer sendo tratado como produto tem consequências desastrosas. Então por que isso é tão normal no futebol? Quando dá certo, mesmo assim é problemático. Eu sempre falo isso. Cara, é completamente normal que o Neymar seja meio lelé em algumas coisas, porque o mundo gira em torno dele. Sabe, teoricamente não era pra ninguém achar que o mundo gira em torno de si mesmo. Não era pra ninguém achar. Mas é que no caso do Neymar, a vida de fato girou em torno dele. Quando, sei lá, os caras criam uma categoria de base pra ter ele, o mundo tá girando em torno dele. Isso é a versão de quando dá certo. Quando dá errado, parabéns, você tem um puta trauma. Todo mundo falou que você ia ser craque, gênio, multimilionário, mas você tá na merda, ferrado, e na verdade não joga nada. Lide com isso aí. Aí você imagina o B.O., tá ligado? É muito melhor você sempre saber que você é meio ruim mesmo, que você não tem nem chance de virar profissional, do que você crescer achando que vai dar tudo certo, que você vai ser foda e chega lá na hora e não dá nada. O jogo do trabalho infantil. Oxe, o que tem a ver? O 7-1 na Copa de 2014 não foi só um desastre para a autoestima do torcedor brasileiro, mas o impacto daquela humilhação serviu de justificativa para incendiarem o debate sobre uma mudança estrutural que eles sempre quiseram no futebol. O argumento era que o Brasil estava ficando para trás, porque a lei não permitia que jogadores com menos de 14 anos assinassem os tais contratos de formação, e que isso atrasava o desenvolvimento deles. Em 2017, quando o projeto de reforma da legislação esportiva começou a ser debatido, alguns deputados, seguindo o desejo dos clubes, Tá, mas só pra saber, na Alemanha, tipo, já que foi o 7-1 que motivou, na Alemanha, sei lá, eu tenho 8 anos, eu posso assinar contrato, como é que funciona? Ou não, nada a ver? Porque se não, nada a ver usar o 7-1. Era uma proposta de diminuir a idade mínima para 12 anos. A realidade era óbvia. Os clubes queriam driblar relações trabalhistas e ter garantia mais cedo sobre a grana que poderiam receber no futuro com a venda dessas crianças que, ao contrário do que os contratantes diziam, tinham cada vez menos mecanismos de proteção. Com um discurso sobre aprendizagem e desenvolvimento social, o trabalho infantil seria normalizado. Em 2023, a Lei Geral do Esporte foi aprovada e abriu o caminho para finalmente, em 2025, a CBF permitir contratos a partir dos 12 anos. Mais náufragos do que navegantes. A discussão sobre trabalho infantil é sempre complexa e tem quase um século de debates, leis e convenções internacionais. Enquadrar uma atividade como trabalho infantil depende da compreensão da Organização Internacional do Trabalho, da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ninguém perguntou, mas eu sempre acho meio paia quando, sei lá, a mãe tá fazendo alguma coisa pro filho vender na rua e vem o conselho tutelar e fala que não pode. Pô, mas aí, tipo assim, se essa criança tá vendendo é porque tem algum problema antes acontecendo, tá ligado? Se você chegar lá e só proibir o trabalho sem dar uma forma de resolver aquilo, enfim, é isso aí, tamo da junto. CLT, por exemplo.
Em geral, é pensar numa atividade econômica feita por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima indicada por lei. No Brasil, os contratos de trabalho podem ser assinados a partir dos 16 anos e a partir dos 14 existem contratos de menor aprendiz. O problema é que o futebol infantil geralmente não é considerado trabalho, e sim visto como uma ferramenta de educação e desenvolvimento. Só que a forma como essas crianças são cobradas e pressionadas provam o contrário. Ou seja, esses meninos, eles na verdade são quase que um investimento, porque tem por trás dele também empresários e tudo mais, que estão lá amadurecendo para saber se eles vão ou não se tornar um jogador e depois gerarem riqueza. Aqui eu vou usar a história do Vini Júnior como um exemplo para você conseguir visualizar essa realidade. Um menino de origem humilde, criado em São Gonçalo, chegou na base do Flamengo com 10 anos e obviamente se destacou. A casa dele ficava a 70 quilômetros do Ninho do Urubu, onde depois de pouco tempo ele já tinha uma rotina de treinos. Então não era nada fácil chegar lá, muito menos conciliar isso com estudos. No papel, os clubes fazem de tudo para escapar da palavra trabalho e usam das diversas interpretações da lei para isso. Mas nada impede aliciamentos e propostas absurdas desde cedo, nem auxílios, que são praticamente salários para as famílias. No caso do Vini, que foi desde sempre tratado como uma joia, você deve imaginar que ele ainda teve mais benefícios que os outros, mas nem sempre. Segundo o Extra, entre 2013 e 2014, o Flamengo atrasou um auxílio de menos de R$1.000 para a família dele por mais de 6 meses e quase perdeu o jogador. Isso 3 anos antes Que saudade do Flamengo pobre. Época boa. dele assinar o primeiro contrato profissional com uma O Flamengo era pra estar atrasando salário de mais criança. Acho que é isso que tá faltando no mundo, tá ligado? Acho que é... multa rescisória de 30 bilhões de euros. E nesse tempo, já era rotina ser observado pelas maiores potências da Europa. Acho que tinha que proibir só o Flamengo de pagar criança. O discurso da meritocracia invade a infância de quem sonha em ser jogador. Mas trabalhar mais quase nunca significa vencer. De acordo com dados da OCDE, no Brasil, a família pobre pode levar até 9 gerações para alcançar a renda Isso é assustador, viado. Nossa, isso é assustador. Meu Deus do céu. Nossa. média do país. O sucesso do futebol não é só 9 gerações. família pobre pode levar até 9 gerações para alcançar Viado, 9 gerações. Não são 9 anos, são 9... a renda média do país. O sucesso do futebol não é só um desejo distante, mas limita a existência dessas crianças. Mesmo depois de abrir mão do próprio desenvolvimento e da educação, só 1% consegue. E nesse momento aqui, parabéns pra você aí, moleque, que assim como eu nasceu fudido e tal, mas sei lá, tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Tá trabalhando, tá estudando, tá dando alguma forma de vencer nessa merda de vida, porque normalmente levam 9 gerações. É foda, vai ser complicado. Em virar profissionais. E mesmo quem consegue, ainda sofre. Segundo o relatório da própria CBF em 2019, 55% dos profissionais recebiam menos de um salário mínimo. E só 7%. Ai, olha aqui pro chat, maluco aqui, tô fazendo nada, Josão, valeu. Bom, isso aí. Os atletas concentravam 80% do valor Pera, deixa eu voltar um pouquinho. sofre. Segundo o relatório da própria CBF em 2019, 55% dos profissionais recebiam menos de um salário mínimo. E só 7% dos atletas concentravam 80% do valor total pago em salários no Brasil. A realidade dos salários milionários e da fama na Europa é restrita a uma parcela minúscula dessas crianças. E para mostrar isso, eu nem preciso ir longe. A geração 2000, que jogou com Vini na base, ficou famosa por passar Exatamente a minha. 2 anos invicta e colocar 7 jogadores na seleção. Mas você não conhece quase ninguém. A maioria nem chegou no profissional do Flamengo e os que não desistiram da carreira rodam por times bem menores. Essa molecada que joga copinha, mas que acaba não virando, tá ligado? Deve ser uma merda, porque você chega lá nos seus 30 anos, sei lá, trampando de Uber. Aí você lembra que 12 anos atrás você tava roncando de meti mar... Sabe, você foi foda na copinha. Aí você para e pensa, mas não deu ainda. Deve ser uma merda, nossa. Até jogam na várzea pra conseguir se manter. Isso porque eu tô falando dos titulares. Ter os estudos e jogar futebol é muito complicado, porque eu tenho milhões de amigos que passaram comigo na base e não chegaram a lugar nenhum e hoje tem que trabalhar de algo que eles não gostariam. Essa lógica de mercado nega a infância. Muitos pais largam empregos e vendem casas para cuidar do produto e aumentam a pressão sobre uma vida que passa a só ter significado caso tenha sucesso. O medo constante de falhar causa transtornos psicológicos e aumenta a ansiedade, prejudica o desempenho e até a construção de identidade. E eles lidam com isso deslocados, às vezes largados em alojamentos com condições precárias, um problema que atingiu até os maiores clubes do país na última. Assim, obviamente não fui jogador, não é a mesma coisa, mas eu desde muito novo, desde bem menor de idade, eu tava na internet fazendo vídeo. E existia, da minha parte, um cagaço de, cara, se isso aqui não der certo,
Tipo assim, eu ainda sou novo e tal, mas quando você é novo, você não tem percepção que você é novo. Eu, tipo assim, eu tô jogando muito tempo fora. Eu tinha medo porque, querendo ou não, eu tava me expondo, né? Porque eu tava na internet e tal. Se dá certo, você é gênio. Se dá errado, isso vira piada, né? Então, se você tem um monte de vídeo postado fazendo gracinha e tal, só que você não consegue virar, você vira piada. Tá ligado? Então, assim, durante um tempo, principalmente quando o canal deu errado lá, faliu e eu me ferrei, mano, pra você lidar com isso psicologicamente é uma pica. Nossa, Deus do céu, é muito ruim. Mas qualquer coisa que você tente que se der certo vai dar muito resultado, normalmente se der errado vai dar muita merda também. Então, eu acho que a vida é isso aí mesmo. O Vini ainda contou com uma estrutura familiar e a distância de 70 quilômetros diminuiu aos poucos enquanto a situação ia melhorando. Outros enfrentam distâncias muito maiores, entre cidades e estados, sem qualquer garantia. Tem uma menina aqui na cidade que joga no Vasco, só que ela tem, sei lá, uns 15 anos. Ou seja, ela viaja bastante pra chegar lá e tal. Tendo empresários que dão as costas no primeiro sinal de fracasso. O certificado de clube formador da CBF surgiu em 2011, um documento que prova que os clubes têm condições de manter jovens desde a questão física até a assistência educacional. Tu vai virar comentários de alguma coisa grande ou jornalista? Eu não sei se isso foi uma pergunta ou uma afirmação. Tipo, tu vai virar, sabe como quem diz, não, eu confio em você. Ou se foi uma pergunta. Mas assim, respondendo sem responder exatamente, mesmo que não vire, a essa altura aqui do campeonato, caso não seja óbvio, já valeu a pena. Tipo assim, agora já deu certo num ponto que... amigo, não trocarei isso aqui por nada, sabe? Tanto financeiramente quanto de muita coisa também. Tipo, eu adquiri muito conhecimento. Obviamente que eu não quero que isso aqui desande, não, mas se desandar, mano, eu sou expert em muita coisa. Tem muita gente aí no mercado de, sei lá, publicidade que não sabe metade do que eu sei, porque eu vivi essa merda há anos, tá ligado? Mas também de grana. Tipo assim, hoje já deu certo, ponto. Sabe? Agora, se tudo desandar amanhã, já valeu a pena. Durante muito tempo, eu ficava real com medo, porque, cara, naquela época, se desse errado, tipo assim, ferrou. A única coisa que gerou como fruto é munição pra piada, tá ligado? Eu vou virar piada. Eu tinha muito esse medo. Dos mais de 800 clubes registrados no Brasil, menos de 100 possuem um certificado. Mesmo assim, a principal preocupação são os direitos econômicos. Indenizações, mecanismos de compensações para clubes formadores, preferências para assinar o primeiro contrato oficial de trabalho. O bem-estar das crianças vira uma formalidade. Salvar a família e devolver os Escola do Vasco é pica. investimentos feitos por agentes e clubes. Chegando lá ou não, uma coisa é fato. Nenhuma criança que encara essas condições joga futebol para se divertir. Ética não dá lucro. É verdade. Em 2018, uma criança da base do Cruzeiro bateu o recorde do Neymar e do Rodrigo e assinou um contrato com a Nike com apenas 10 anos de idade. Era Estevão. Puta, nossa, eu ia ficar uma criança muito enjoada, viado. Nossa, se a Nike vem atrás de mim quando eu tenho 10 anos de idade, nossa, eu ia ficar uma criança muito enjoada. Nossa. William, ainda desconhecido pelo torcedor brasileiro, mas que já estava na mira de todos os grandes clubes do país. O assédio era grande, mas na época, o superintendente da base do Cruzeiro A camisa no tamanho certinho aqui, né? Deixou claro que, apesar da concorrência, existia uma ética e um respeito muito grande com atletas que não tinham idade nem para ter um contrato de formação. No mesmo ano, o Cruzeiro cedeu parte dos direitos econômicos de vários jogadores para um empresário como um acordo de pagamento de um empréstimo que o clube não conseguiu quitar. Eram profissionais e o Estevão, que com aquela idade, em tese, ainda nem tinha direitos econômicos. Além da prática de terceirizar esses direitos ser proibida pela FIFA, o pai dele foi surpreendido com uma notícia de que o filho, que legalmente não podia nem ter um contrato, já ter sido vendido. 2 meses depois de ceder os direitos da criança, o Cruzeiro contratou o pai dele para trabalhar no clube através de uma empresa fundada por ele. A EW10 Sports ajudaria a desenvolver a base, mas a investigação revelou que o documento da parceria foi registrado no clube como contrato particular de atleta. Quando esse contrato acabou, em 2019, o pai do Estevão foi contratado para ser assessor da vice-presidência do Cruzeiro. E depois passou para outra função na base. É claro, com direito a um salário muito maior do que a ajuda de custo que as famílias desses meninos recebem normalmente, mas que, de acordo com o clube, não tinha qualquer ligação com o futebol do Estevão. Enquanto todo mundo afirmava Caralho, doideira. Você paga o pai, já que não dá pra pagar a criança. que o futebol estava sendo ferramenta de desenvolvimento e não trabalho, o Estevão já era centro de brigas políticas, econômicas e jurídicas. Apesar do esforço do Cruzeiro, o garoto foi embora e assinou seu primeiro contrato de formação com o Palmeiras, numa transferência que os meninos apontaram justamente imoralidade e falta de ética. O clube paulista foi o vencedor da corrida pelos direitos econômicos, e o resultado veio rápido. Ainda com 17 anos, Estevão foi vendido ao Chelsea por 61,5 milhões de euros. É muito dinheiro, mas sempre foi trabalho. Cara, é igual agora na venda do Ryan pro Bournemouth, que ele tem lá, acho que 10% que é dele e da família.
o que dá grana pra caramba, mano, tipo, com 18 anos, 19 anos, o Ryan tem 19, tu tá rico. Acabou. Tá ligado? Tá rico. Mesmo que a carreira dê errado. É bizarro isso. É, tipo, muito dinheiro. Você tá rico. Nunca mais você é pobre. Parabéns. Zerou a vida. Vambora. O jeitinho europeu. O que é isso? Não é por acaso que o destino do Estevão foi o Chelsea. Com o elenco mais jovem da Premier League, o clube tem focado nos últimos anos na estratégia de ir atrás de adolescentes pelo mundo. São empresas internacionais que querem ter acesso cada vez mais cedo a pessoas em países subdesenvolvidos que vão servir como produtos e que vão gerar muito lucro para eles no futuro. Isso... Resumindo, os caras vêem um país pobre com um menino chutando bem um objeto esférico e eles já falam, é pra mim, é? É pra mim, é pra mim, é pra mim? Seria estranho em qualquer outra carreira, mas no futebol é encarado com normalidade. As formas de ter esse acesso variam, desde acordos e promessas milionárias... A Índia? Não, a Índia não dá porque país pobre, ok, check. Menino chutando bola bem. Não. Então a Índia não dá. Entre clubes antes das transferências serem legais, até a estratégia das redes multiclubes, em que os clubes centrais não contratam os menores de idade, mas têm controle indireto sobre eles. O próprio Chelsea apostou na sua rede. A Blue Co, que comprou o Strasbourg, clube que vem se destacando na Ligue 1 e, coincidentemente, tem a menor média de idade do futebol europeu desde que foi comprado. Mas as polêmicas na gestão de menores não é novidade na Europa. O próprio Chelsea foi condenado em 2019 por assinar ilegalmente com 29 adolescentes. Na maioria dos casos, o clube alegava que os jogadores só estavam fazendo testes e não trabalhando. Inclusive, foi... Só um teste, boy, só um teste. Só zoando, só... Calma. 29 caras aqui, só testando, pô. Calma. O próprio Chelsea que inflamou a discussão sobre ética e as regras da FIFA quando tirou o jovem Gael Calcutta do Lens em 2009. No final de 2008, então o presidente Michel Platini ameaçou banir todas as transferências internacionais de menores de 18 anos na Europa e assustou os clubes. Na verdade, a transferência de menores de 18 já era proibida pela FIFA desde 2001, mas com várias brechas. Se a família do jogador se mudasse para o país por motivos não ligados ao futebol, por exemplo, nada impediria os clubes de assinarem com ele. Aí é só o clube arrumar algum trabalho pro pai e não deixar ninguém saber que foi o clube que arrumou. E pronto, resolvido. A solução era oferecer empregos para essas famílias fora dos clubes, ou até colocar as crianças para dentro do país como estudantes internacionais, sempre dando um jeitinho de burlar a regra. Só que a ameaça de 2008 tinha uma camada mais profunda. Na época, o Arsène Wenger declarou publicamente o quanto ele odiava a ideia. If you ban players from moving before the age of 18, you know what will happen? The players will be sold anyway. To whom? To agents. At what age? At 13, 14. Where will they go? Not to top-level clubs with a top-level education. They'll go to clubs who have been bought by business people of a very low level and will stand by there until the age of 18, waiting to be sold. Da visão de dentro de um dos maiores clubes da Inglaterra, talvez a fantasia da oportunidade para os jovens fizesse mais sentido. Mas a movimentação da UEFA fazia parte de um problema muito maior, que estava expondo a realidade violenta do sonho das grandes ligas, o tráfico de crianças. Em 2009, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos publicou um relatório sobre o tráfico humano e as formas modernas de escravidão, que colocou essa discussão em destaque. Esse documento específico não falava diretamente do futebol, mas os pontos já estavam ligados. O mercado europeu estava explodindo e a FIFA revelou que todo ano cerca de 500 mil menores se movimentavam entre clubes. Mas a grande questão eram os que ficavam no meio do caminho. O maior escândalo envolvia o tráfico de crianças africanas, prova de uma relação colonial e de exploração que nunca acabou. Ainda em 2003... Mas isso com clubes grandes? O presidente da FIFA não mediu palavras para dizer que os clubes europeus se comportavam cada vez mais como neocolonialistas, que não dão a mínima para herança e cultura e que praticam um estupro social e econômico, roubando os melhores jogadores dos países subdesenvolvidos. Homens que se passam por olheiros consagrados se aproximam dos principais talentos de escolinhas na África Ocidental, alegando ter contato com grandes times. Entre processos burocráticos e custos de viagem, cobravam taxas absurdas, às vezes chegando a 3 mil euros para levar os garotos para a Europa. As famílias não têm esse dinheiro, mas se endividam para conseguir pagar pensando no futuro milionário. Em processos corruptos, os agentes arranjam certidões e passaportes falsos. Isso quando não enfiam as crianças em alguma balsa para fazer a travessia do Atlântico. Mas aí é mais agentes do que, sei lá, times exatamente, não? Chegando na Europa, aqueles que realmente eram testados nos clubes têm duas opções: passar e assinar um contrato abusivo ou reprovar e ser abandonado em um país desconhecido. Depois do abandono, o visto temporário expira e os jovens viram imigrantes legais. Toda essa exploração se baseia na fantasia do futebol como caminho para mudar de vida e na chance de uma criança de sustentar sua família através do seu talento. Do tráfico na Europa, as milhares de crianças sem rede de apoio e estrutura. É mais ou menos um... Mano, cola com nós. Se der bom, caralho, tu vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, famoso, milionário, aquela coisa. Se der ruim, meia-noite eu te conto.
Se der ruim... Não, mas se der bom, aí você vai ficar milionário. No Brasil, o trabalho infantil é uma realidade do futebol e está condenando o futuro de muita gente. Assim como normalizamos a desigualdade, normalizamos enxergar crianças como produto. Só que os produtos são descartáveis e a infância do seu craque favorito provavelmente também foi. Cara, Baita Vídeo Peleja tem essa pegada mais séria e tal. Tráfico humano, meu Deus do céu, eu tô longe de entender o mínimo do assunto. Tô me segurando pra não fazer piada, tipo assim, se o Chelsea quiser me comprar, pode, tá ligado? Se bem que agora eu não sou mais criança. Mas assim, é foda. Mas esse cenário de gente usando do futebol pra tentar enganar a família, pra tentar levar alguma vantagem, seja diretamente financeira, tá ligado? Com uma promessa falsa. Ou então assumindo um risco e não tá nem aí, tipo assim, vem, se der bom, deu, se não der bom, não tô nem aí pra você. Isso é uma pica. Aí é realmente muito foda. E é foda porque eles vão atrás justamente da galera que tá mais ferrada, que tem menos opção na vida e, consequentemente, estaria mais disposta a correr risco, porque não tem muito o que perder. Os caras é baixo. Os caras vai onde é mais complicada a situação. É foda. É foda. Enfim. Mas pra molecada igual, sei lá, os Cauã Basile da vida, por mais que eu acho que ainda assim é complicado, sabe? Porque realmente esse moleque, ele não tem a chance de ter uma infância normal. Cara, mesmo assim, eu acho que é difícil você me convencer de que não vale a pena, tá ligado? Mesmo tendo o risco de, sei lá, amanhã ou depois ele ter que parar na Kings League, sacou? Mas, assim, é um risco que eu acho que eu correria. Mas é aquilo, eu acho, já sendo adulto. Não sei se uma criança deveria ter direito de... Enfim, é um assunto difícil, mas um vídeo muito bom. É basicamente isso.